Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo maluco, um derby é um derby, né? Um empate heróico do Corinthians na última bola praticamente, os heróis da partida, os vacilos alviverdes e também a situação do Yuri Alberto, porque tem atualização. Vamos falar de tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Falta muito pouco para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Rumo a 1 milhão e eu conto muito com você. Obrigado de coração a todo mundo que está se inscrevendo, que está nessa corrente. Obrigado também pelo carinho na live que a gente fez depois do jogo com 25 mil pessoas simultâneas. Poxa, sem palavras para agradecer. Vamos analisar aqui, porque eu sei que tem muita gente esperando esse vídeo e eu só agora consegui gravar e até para pegar mais informações aí sobre o que aconteceu com o Yuri Alberto, né? Pegar um rescaldo do jogo, as entrevistas coletivas. É sempre bom para a gente ter um outro olhar, além da análise que a gente faz ali no calor do jogo, né? Assim que o juiz apita, abrindo a live ali, a gente tem um olhar. Passa um pouco o tempo, a gente consegue observar melhor alguns outros fatores e aí por isso eu faço esse vídeo aqui analisando para vocês. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que foi um empate realmente com sabor de vitória para o Corinthians e um sabor de derrota para o Palmeiras. O Palmeiras tem, sob seu prisma, uma lamentação muito grande pelo fato de ter dominado o jogo por 60, 70 minutos. Para o Abel Ferreira foram 87 minutos. Não acho que tenha sido tanto, porque o Corinthians teve seus momentos antes do empate. Até porque o Palmeiras também tirou um pouco o pé. E também por responsabilidade do seu treinador. E ele mesmo reconheceu, estava irritado na entrevista porque ele sabe que mexeu mal, que tirou o pé, que deu mole. E quando você vacila diante de um Corinthians que visivelmente está ressurgindo como uma fênix, está renascendo e que está utilizando inclusive alguns momentos para pontos de virada na sua história, e é o que está acontecendo, e é o que aconteceu nesse derby, que marca claramente uma trajetória. Eu não sei o que vai acontecer com o Corinthians daqui para frente nesse ano, no Campeonato Paulista que seja, mas se algo acontecer de forma positiva, esse jogo vai ser lembrado. Porque a forma como o Corinthians lutou, resistiu e conseguiu um empate praticamente na última bola, e eu só não falo última porque o Raniel ainda salvou um gol do Palmeiras na última bola, aí sim, mas na penúltima o Corinthians consegue buscar um empate quando está 2-0 para o adversário, na casa do rival, com 2 jogadores a menos. Isso é ser Corinthians, né? Como o torcedor gosta de bradar, é do jeito mais Corinthians possível e isso marca uma campanha. Isso marca uma trajetória e marca uma nova história que está começando sob o comando de Antônio Oliveira. Porque quando a gente fala que momento determina muita coisa, parece que a gente coloca no secundário, no subjetivo, mas não é, gente. O futebol ele tem disso também. A confiança ela pode te jogar lá para baixo, mas ela pode mover montanhas. E foi o que o Corinthians fez hoje. O Corinthians escalou uma montanha para conseguir empatar com o Palmeiras. Isso é pequeno? Isso é pouco? Comemorar um empate ou apenas um ponto quando o rival apenas está lamentando esse empate? Depende. A gente não pode retirar da partida o contexto e as circunstâncias de um favoritismo do outro lado, de uma supremacia durante 60%, 70% do jogo do rival, de um 2-0 até os 41 do segundo tempo e aí uma reação. A gente não pode desconsiderar isso. E por isso celebrar sim, o Corinthians tem que celebrar esse empate. O Yuri Alberto, que já vou falar da lesão dele, mas que estava achincalhado, estava derrubado emocionalmente, psicologicamente, inclusive pelo ex-técnico, chamando ele de burro publicamente. O cara renasce, o cara ressurge, fazendo 3 gols nos últimos 3 jogos. 4 gols nos últimos 5 jogos, se a gente contar que ele marcou ainda naquela derrota vexatória em casa para o Novo Horizontino, que marca praticamente ali o encerramento da trajetória do Mano Menezes no clube. E aí chega o Antônio e dá moral para o Yuri Alberto, e coloca as peças no seu devido lugar, e as coisas começam a funcionar, inclusive nos bastidores. Até então, o Corinthians estava numa sintonia, numa energia tão negativa, que nem os jogadores contratados podiam jogar. Que jogador do clube, capitão, líder, um dos capitães, né, que era o Lucas Veríssimo, vai embora para o Catar na véspera. Nada dava certo. Não estou dizendo que a culpa toda do Mano Menezes, mas a coisa não estava funcionando. De repente, a energia muda, a motivação, você traz um treinador que está a fim de trabalhar, que está a fim de conquistar coisas grandes, e aí ele começa a contagiar o grupo. E isso influencia em todo o resto. O Corinthians anuncia contratações, reforços, o Mateuzinho, que já não estava mais, volta.
cara, as coisas começam a andar. E no campo também. No campo as coisas começam a funcionar. Mas enfim, falando do jogo, o Corinthians sofreu demais. E aí eu já identifico uma fragilidade muito grande no meio de campo quando você não tem muitas alternativas para o setor. Vou falar sério isso, tá? Porque o Ranieri, se ele tiver uma gripe, não tem um cara para substituí-lo. E o Ranieri jogou numa linha de 5 sem a bola. Quando o Palmeiras atacava, e o Palmeiras atacou muito, o Ranieri fechava como praticamente um quinto defensor entre os zagueiros, baixando o Caetano, que já é um zagueiro pelo lado esquerdo, e o Fagner. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, entrou o Mateuzinho. O Ranieri ficou muito preso entre os zagueiros. Quando ele volta, ele oferece a entrada da área para o Palmeiras, porque ali estava Fausto Vera, e o Fausto Vera no mano a mano com o Hendrick não conseguiu dar o combate que o próprio Ranieri daria e que outro jogador talvez desse, como o Maicon, por exemplo, não sei se seria muito diferente, mas o fato é, não existe um segundo homem no Corinthians, um segundo volante. Entre as carências de elenco, e a gente pode elogiar os reforços pontuais que o clube acabou fazendo, está a figura de um segundo volante. Porque ali o Palmeiras mandou, o Palmeiras deitou. Sem o Rafael Veiga, que teve um problema no olho e não conseguiu se recuperar a tempo, foi tirado inclusive do aquecimento, o John o substituiu no banco e dentro de campo ele jogou sem o Veiga, com o Flaco Lopes e o Hendrick. O Flaco é 9, né? O Hendrick também. Mas o Hendrick, pela característica, fez a função do Veiga. Ele veio para buscar, porque aí você tinha Zé Rafael, você tinha Aníbal Moreno e você tinha Richard Rios. Eles preencheram o setor e dominaram o Corinthians no meio. E o Hendrick, vindo de trás para construir, teve muita liberdade por ali. Caindo muitas vezes pelo lado direito, caindo muitas vezes pelo centro, com aquele buraco aberto na frente da área do Corinthians. A escalação talvez ela tenha sido mal pensada, mas quando eu olho para o banco de reservas eu não via muita possibilidade. Tem o menino Rian, mas que ainda precisa ser trabalhado. Eu entendo o Antônio Oliveira preferir ainda o Fausto Vera dentro de uma hierarquia natural, mas hoje acho que ficou claro que ele não tem mais condições de vestir a camisa do Corinthians e o melhor para todo mundo é que ele seja negociado e o Corinthians busque um jogador ali para o setor. Enfim, nesses espaços encontrados pelo Hendrick sai o primeiro gol, porque ele é impetuoso mesmo, ele desfere chutes de onde ele está e ele tem um chute potente e rasante e contou com uma falha do Cássio, porque a bola estava na mão dele. Foi um dos piores jogos que eu vi do Cássio com a camisa do Corinthians. Foi um dos piores clássicos que eu vi do Cássio com a camisa do Corinthians. Ele que gosta tanto de jogos decisivos e dá margem, né, aos seus críticos, né, para que o Corinthians ceda espaço para o Carlos Miguel. Vejam só, ironia do destino, ele terá agora diante da Ponte Preta. Quinta tem o Cianorte pela Copa do Brasil. Eu imagino que o Cássio vai jogar no domingo contra a Ponte, o Carlos Miguel. Por quê? Porque o Cássio ainda foi expulso. No segundo gol, a falha é maior da defesa, porque o Flaco Lopes cabeceia no meio das torres gêmeas alvinegras, né? O Félix Torres e o Gustavo Henrique, ele consegue levar vantagem, porque ele também é muito alto e muito bom na bola aérea, e o Palmeiras sempre faz um gol de bola aérea, ainda mais contra o Corinthians, é impressionante, mas é uma bola defensável para o goleiro que é o Cássio, mas tudo bem, não vou culpá-lo aqui pelo segundo gol. O primeiro foi falha, o segundo eu coloco mais na conta da defesa, e depois ele acaba expulso. Para muitos ele não tinha muito o que fazer numa arrancada do Rony, só que ele hesita muito, né? A bola num lançamento, ela meio que para entre o Rony e o Cássio, ele parece que fica, quando ele resolve ir, ele chega atrasado, derruba o Rony, pela regra, impede uma chance clara de gol fora da área, não é pênalti, tem que dar o vermelho, mesmo sendo o goleiro. E ali não tinha muito o que fazer, ele acaba expulso. O grande problema disso é que o Corinthians já tinha feito as 5 trocas. O Yuri Alberto e o Gustavo Henrique meio que discutem ali quem vai para o gol e vai o Gustavo Henrique, que é o mais alto dos jogadores do Corinthians, mas visivelmente sem agilidade, sem mobilidade. Tem uma falta ali e o Piquerez acaba cobrando e ela passa isso aqui da trave. Se ela vai no gol, o Gustavo Henrique só acompanhou, não tinha como ele pegar. O Corinthians jogou os últimos minutos com um jogador de linha no gol, que não tinha o menor cacuete de goleiro e que quase toma um peru danado e entrega o resultado para 3-2 na última bola do jogo, não fosse o pé salvador do Ranieri. Antes da expulsão do Cássio, o Yuri Alberto tinha feito um gol na entrada do Gustavo Mosquito, porque aí o Abel Ferreira, depois dos 2-0, depois desses 60, 70 minutos mandando no jogo, o Palmeiras, me desculpem o que eu vou dizer, pareceu soberbo, pareceu soberano, pareceu tranquilo, tirou o pé, reduziu o seu ímpeto e começou a fazer trocas. O Abel Ferreira começou a fazer trocas e trocas não para ampliar o marcador,
meio que satisfeito com o resultado. Se ele reclama da eficiência do seu time, e é verdade que o Palmeiras poderia ter construído um placar maior dentro de campo, no primeiro tempo só, a gente teve lances do Flaco Lopes e do Endrick na cara do gol em que eles desperdiçaram. O primeiro tempo já poderia ter terminado 2-3-0, termina apenas 1. O Marcos Rocha faz um gol no começo do segundo tempo em que ele estava milimetricamente impedido, numa liberdade absurda, porque o Caetano também falhou muito pelo lado esquerdo defensivo. Pois bem, impedido, mas ali já mostrava a supremacia do Palmeiras. E no ato contínuo do jogo veio o segundo gol e a partir dali, 20 e poucos minutos do segundo tempo, o Palmeiras... O Antônio Oliveira olha para o banco e fala, bom, agora eu não vou desistir. E aí, tardiamente, então tem a crítica, né, e tem o elogio de ter mudado, mas a crítica de ter sido tarde, na minha opinião. Ele troca o Mateuzinho pelo Fagner no intervalo, mas acho que porque o Fagner sentiu e não agregou muita coisa. Eu já teria trocado o Caetano, né? O Mateuzinho entrou visivelmente nervoso, ansioso, mas ele não é esse jogador. Calma, tá? Eu já vi muita gente detonando o Mateuzinho, calma. Depois ele acabou até se soltando um pouco mais, fez um cruzamento para uma cabeçada do Yuri para fora, mas ele começou errando o passe, estava visivelmente nervoso. Moleque que tinha um sonho de jogar no Corinthians, olha tudo o que aconteceu para ele jogar no Corinthians, ele entra, tá 2-0 para o rival na casa do adversário, num derby, na sua estreia, natural, tá? O Caetano ele troca só com 30 minutos, aí ele tira o Caetano, aí ele tira o Fausto Vera, ele demorou demais, e aí corrige algumas situações. O Hugo, ele vai melhor que o Caetano. Eu não entendo essa predileção do Caetano. Por uma questão tática, você entende, mas não funcionou, porque o Caetano errou demais e permitiu muitos avanços pelo lado direito ali, inclusive do Marcos Rocha, do Endrick caindo por ali. E o Marcos Rocha, por outro lado, também teve um domínio muito superior em relação ao Wesley, que não conseguia jogar. E aí o Antônio corrige quando ele espeta o Gustavo Mosquito e o Pedro Henrique, o estreante Pedro Henrique. Pedro Henrique, hein, chamou a responsabilidade, entrou muito bem. E por que ele entrou muito bem? Porque ele fez exatamente o que precisava fazer. Ele comandou as ações e tomou as melhores decisões sempre. Quando ele atacava o fundo, ele confundia a marcação, porque muitas vezes ele cortava para dentro. Então, ora ele utilizava a profundidade, ora ele buscava o jogo interno para buscar um levantamento para a área, um tabelamento ou até mesmo uma finalização. Ele obriga o Everton a fazer uma defesa, ele faz inversões de jogo, ele cava faltas e ele cavou as faltas que originaram o empate do Corinthians. O Pedro Henrique, ele com a personalidade dele, ele entrou para incomodar e ele confundiu a marcação do Palmeiras, que começou a ser incomodado de uma forma que não tinha sido no jogo ainda. Isso o Pedro Henrique causou. Antes o Gustavo Mosquito, pela direita, no cruzamento para o Yuri. Depois o Pedro Henrique, tanto em jogadas pelo flanco, quanto cortando para dentro, como foi a falta que ele sofreu para o Garro fazer o gol de empate. E aí, faltando 5 minutos para terminar o jogo, vem a expulsão do Cássio, vem a falta que o Yuri sofre, sem VAR, uma joelhada na costela do Yuri, tira o Yuri de campo, fica um tempão o jogo parado, ele sai de maca, e a partir dali, o Corinthians ainda assim, já tendo feito as 5 trocas, já tendo perdido o Cássio expulso, com o Gustavo Henrique no gol, sem o Yuri Alberto, o Pedro Henrique consegue aquela falta, ele consegue uma falta, ele carrega um pouco mais a bola, ele sofre outra falta do Rony, e aí o Rodrigo Garro vai para a cobrança. Cara, é daquelas coisas que só o futebol consegue explicar. Não é comum um jogador do Corinthians fazer gols de falta, e é estranho eu dizer isso para um clube que teve Marcelinho, Carioca e Neto entre os seus ídolos. Mas o Rodrigo Garro parece ter incorporado, com o perdão da licença poética, ao utilizar esses 2 exemplos, mas parece ele ter incorporado ali naquele instante o talento desses jogadores. E até o pé do Rivelino aí, se a gente quiser poetizar um pouco mais. Porque ele desfere um chute no ângulo, no limite entre a falsa segurança do Everton em achar que a bola ia para fora e a trave para ela morrer no fundo da rede. O Everton faz um golpe de vista completamente equivocado, está sendo muito cobrado nas redes sociais, porque o primeiro gol do Yuri, ela passa do ladinho dele, ele vem falhando, mas eu ainda acho que ele é um ótimo goleiro e que tem crédito. A torcida do Palmeiras, não a totalidade da torcida, mas muitos torcedores pensam diferente. Enfim, acho que ele falha nesse segundo gol, que é o gol de empate, que é o gol que determina o resultado. E o resultado, ele cria esse simbolismo para o Corinthians.
de uma retomada, de agora 2 vitórias seguidas e um empate, e uma sequência que pode ser muito positiva, com Ponte Preta, Santo André e Água Santa, resultados e jogos vencíveis. O Água Santa venceu nessa noite a Inter de Limeira, ou seja, a Inter, se vencesse o jogo, e ela começou vencendo, mas tomou a virada, iria a 16 pontos, e o Bragantino tem 15, ou seja, deixaria o Corinthians, que tem 10, numa condição mais difícil de classificação, agora deixou a Inter com 13. Ainda está difícil, porque tem o Mirassol, é um grupo muito complicado, mas, como disse o Antônio na entrevista, é jogo a jogo. Não dá para você pensar em classificação agora, por enquanto. Claro que tem que pensar, mas o fato é, você tem que ganhar o próximo jogo. E esse jogo contra o Palmeiras, o natural, e por tudo que falaram, era uma vitória do Palmeiras. Por tudo que o Palmeiras, inclusive, construiu no jogo. Isso não aconteceu. E é nisso que o futebol transforma, muitas vezes, um empate com um delicioso sabor de vitória. Pela forma como aconteceu e porque pode marcar um ponto de virada na história do Corinthians nessa temporada. Falando do Yuri Alberto, eu tentei colher algumas informações logo assim que terminou o jogo. Ele inclusive, fez uma primeira postagem dizendo que estava bem. E depois eu falei com a assessoria de imprensa do Corinthians, que diz que ele saiu com uma proteção no local, mas que estava bem. Ou seja, ele não estava precisando de uma ambulância, indo para o hospital, aquela coisa toda. Não era uma situação muito grave. Porém, ele foi ainda hoje avaliado, né, na madrugada, e foi constatada uma fratura no 8º arco costal, né? Publicou o próprio Yuri Alberto na sua rede social, confirmando que ele realmente teve uma fratura. Eu não sei realmente o tempo de tratamento, né? A gente vai, ao longo do dia, ter mais informações a respeito disso, mas é uma pena. Primeiro, porque o lance não foi punido com correção. O Murilo vai... Obviamente, não imagino aqui, não vou ser leviano a ponto de afirmar que ele foi para machucar o Yuri, mas ele foi com no mínimo, uma imprudência, uma temeridade acima do normal, ou uma força excessiva no lance, dá para a gente colocar assim, que é o que resulta o cartão vermelho, que poderia ter sido aplicado no campo, e se não, o VAR poderia ter chamado. A consequência, ela é muito grave, né? Então, isso significa que a força que ele utilizou na disputa, ela foi muito acima da que a gente considera normal. Então, ele tinha que ter sido expulso, o Murilo. E aí você tem um jogador que estava bem, que está marcando gols, que está recuperando em relação à torcida, ao clube, à sua autoestima, e agora vai precisar enfrentar uma parada. É uma pena, é uma pena. Tem alguns pontos positivos aí, o Pedro Henrique, a sua estreia, o Mateuzinho ainda nervoso, o Félix Torres eu achei que teve dificuldade no mano a mano, o Cássio fez uma partida muito ruim, o Ranieri foi um gigante, um leão, e o Rodrigo Garro mostrou que, mesmo sem ter feito um bom jogo, porque o sistema tático não favoreceu tanto o jogo dele, mas na hora que apertou, na hora decisiva, a qualidade técnica dele entrou em campo, entrou em cena, entrou para a história. E o Palmeiras com aquele sabor amargo de ter desperdiçado muitas chances e ter deixado um adversário se criar. Você não pode vacilar num derby, não pode vacilar contra um Corinthians que está renascendo. Foi isso que eu vi do jogo de hoje. O que vocês acharam? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento com mais informações. Beleza? Tamo junto. Tchau!